Mas acho que a gente pode falar primeiro aí do de peso, que ele tem uma formulação que é essa sim é específica, né, por emagrecimento. Ele tem na sua formulação aí a laranja Mouro, que é aquela laranja que tem na sua polpa, aquela coloração avermelhada, tem o extrato aí da laranja Mouro. Vocês estão vendo na foto uma laranja um pouco diferente, ela tem a coloração dela avermelhada, a polpa dela é avermelhada, né? Ela tem essa característica. E é justamente pela presença de uma substância chamada antocianinas, mais especificamente as antocianinas do tipo C3G. Essas antocianinas C3G, elas modificam o metabolismo dos adipócitos. Os adipócitos são as células que armazenam a nossa gordura. É através dela que a gordura começa a ser armazenada no nosso corpo. Então, o processo se dá através da nossa alimentação, quando nós nos alimentamos aí com carboidratos, gorduras, proteínas, que são as fontes de macronutrientes, né, do nosso corpo, ou seja, que vão se transformar em energia. Todos esses alimentos vão para a nossa corrente sanguínea, né, esses substratos, através da insulina, ele entra nas células e aí vai para a organela chamada mitocôndria. A mitocôndria vai transformar isso em energia, e a energia na biologia, né, na nossa fisiologia, chama-se ATP, adenosina trifosfato. Esse ATP é a nossa energia produzida pelo nosso próprio corpo. Caso eu não use a quantidade em que eu produzi de energia, o meu corpo vai pegar o que sobrou e vai transformar em gordura para armazenar. Então, aonde que ele vai depositar? Nos adipócitos, que são as células que servem para armazenar gordura. Através da inibição da expressão dos receptores que captam esses lipídios, ou seja, digamos que eu tenha essa célula lá, o adipócito, digamos que ela seja redondinha, né? E ela tem uma expressão de captar os lipídios, captar essas gorduras que, novamente, eu me alimentei, essa alimentação virou açúcar, glicose, através da insulina foi para a célula, através da mitocôndria produziu energia, ATP. Se eu não usei essa energia, o corpo vai transformá-la em gorduras, lipídios. E aí esses adipócitos, eles têm uma expressão de captura desses lipídios e armazenar, depósito. Por isso que nós temos o crescimento das gorduras localizadas, porque é onde estão localizadas essas células de adipócitos. Por isso que a gente tem a famosa pochetinha, o famoso pneu, né? Aquela gordurinha aqui debaixo do braço, aquela aqui da papada, ou entre as coxas. É lá que estão os adipócitos. Então, esse é o meu processo de engordamento. E aí eu preciso fazer o processo ao contrário, que seria o processo de emagrecimento. Então, as antocianinas do tipo C3G, aquelas que estão presentes na laranja Mouro, elas têm a inibição, elas conseguem fazer a inibição da expressão desses adipócitos, ou seja, uma vez que o lipídio estava passando ali por ele, por esse adipócito, e ele teria aquele impulso de pegar essa gordura e jogar para dentro e armazenar, e você produzir gordura, aumentar a massa de gordura no seu corpo, as antocianinas C3G vão inibir essa expressão. Consequentemente, ocorre um menor acúmulo da gordura nos tecidos, porque a partir de então, os adipócitos não irão mais ter essa compulsividade ou essa predisposição genética a pegar os lipídios, jogar para dentro e acumular. Então, você para de acumular gordura dentro dos adipócitos. Isso seria um processo de emagrecimento saudável. Por quê? Os adipócitos não tem como eu diminuir o número deles, não de dentro para fora, só de fora para dentro. Por exemplo, abdominoplastia. Eu vou lá e tiro uma faixa de gordura do meu abdômen, jogo fora e colo a parede de cima com a parede de baixo. Então, eu peguei os adipócitos e joguei fora. Fora isso, num emagrecimento saudável, você não consegue eliminar a quantidade de adipócitos, mas você consegue secá-los. Eles estão cheios de gorduras, inchados, inflados. E aí, no processo de emagrecimento, você vai diminuindo a gordura que está lá dentro.
aquela quantidade. Então, as antocianinas do tipo C3G, elas vão inibir essa expressão, os adipócitos não irão mais querer acumular essas gorduras. Isso estimula também a produção de alguns hormônios que favorecem a lipólise, que é a queima da gordura, potencializando essa redução de medidas. Então, a partir do momento que eu faço uso do produto que tem a laranja Moro, primeiro, eu paro de colocar gordura dentro dos adipócitos. Segundo, eu estimulo a produção de alguns hormônios que fazem a lipólise, a quebra das gorduras que já estavam lá acumuladas. Então, eu não acumulo mais e o que já estava acumulado eu começo a quebrar, a fazer lipólise. E aí, esse extrato ou esse substrato vai voltar a ser fonte de energia, você vai fazer o caminho inverso. O caminho normal é sobrou energia, transforma em gordura. O caminho inverso é retransforma aquela gordura em energia novamente. Uma pessoa que está com sobrepeso ou com obesidade, o que ela não tem é energia. Ela não consegue praticar exercícios físicos, ela não consegue acordar cedo, ela tem que tirar um cochilo depois do almoço, ela está sempre com preguiça, está sempre indisposta. Estimulação dessa lipólise faz com que essa gordura que está aí parada, causando estresse, ela volte a se transformar em energia e você consegue melhorar esse processo de emagrecimento. Isso aí é o que vai ser a ação da laranja Moro que está presente no Dipeso. Além da laranja Moro, nós temos aí o zinco e também, se não me engano, tem o selênio, deixa eu só confirmar aqui, eu sei que tem a vitamina C, vai ter zinco e vai ter selênio. Então, nós temos o zinco, né, que são minerais envolvidos diretamente na produção e na ação desses hormônios pancreáticos, especialmente a insulina. Lembrando que esses minerais é o que vão carregar a tecnologia VNC. Lembra da historinha lá da ambulância, que ela cria uma faixa só para ela no meio do trânsito, e aí vai um espertalhão e entra atrás da ambulância e se beneficia? Nesse caso, o zinco vai ter a tecnologia VNC, vai abrir a célula, e atrás dele entra a laranja Moro para fazer todos esses efeitos que eu acabei de citar. Além disso, o zinco vai melhorar, otimizar a produção de insulina a nível pancreático, nas células de Langerhans, né, ou células betas pancreáticas. São as células que produzem os hormônios endócrinos, do pâncreas endócrino. Nós temos dois tipos de pâncreas dentro de um mesmo órgão: o pâncreas endócrino e o pâncreas enzimático, que é aquele que faz enzimas digestivas, papaina, pancreatina, lipase, amilase, lactase, que muita gente nasce sem essa produção e é o intolerante à lactose, e afins. Então, na parte endócrina do pâncreas é produzida a insulina e o zinco faz parte dessa produção, diretamente dessa produção. Os baixos níveis sanguíneos de zinco geralmente estão associados aos desenvolvimentos de diabetes e doenças cardiovasculares. Por quê? Porque o zinco a falta de zinco, eu tenho falta de insulina. Se eu tenho falta de insulina, como é que eu vou emagrecer? Eu vou ter o acúmulo de gordura no sangue, eu vou ter uma baixa produção de energia, eu vou ter um alto nível de consumo e de acúmulo de gordura nos meus adipócitos. Tendo a insulina boa, regulada, eu também controlo a minha compulsão alimentar, a vontade de comer. É diferente você ter fome do que ter vontade de comer. Um exemplo fácil aí, uma pessoa que, sei, um morador de rua, por exemplo, que está com fome, faz 2 ou 3 dias que não tem comida. Qualquer coisa que você der para ele, ele vai comer, ele vai achar maravilhoso. Agora, se você não está com fome, você está só com vontade de comer, qualquer coisa não serve. Tem que ser aquilo que você está com vontade de comer. Porque você vai comer com os olhos, não é com a fome. Tá? Não é fome, é só vontade de comer. Então, a insulina, a insulina regulada através da suplementação do zinco, ela vai ter esse grande aliado aí na sua compulsividade. Além do cromo. O cromo, ele vai ativar uma enzima chamada tirosina quinase, que ela se localiza nos receptores das insulinas das células. Após essa ativação, esses receptores se tornam muito mais ativos
para a ação da insulina. Então, o cromo ele consegue fazer com que essa insulina age de melhor maneira nos receptores insulínicos. É a mesma coisa do processo VNC. O processo VNC não atua lá modificando a carga elétrica dos átomos desses minerais para que o receptor iônico queira recebê-lo. A mesma coisa é o cromo na insulina. Ele vai no receptor insulínico e ajuda ele querer receber a insulina. E aí você consegue facilmente atravessar a sua glicose do meio endovenoso para o meio intracelular. Saio das veias, entro dentro das células. Lá no meu citoplasma, tem a mitocôndria que vai fazer um ótimo uso dessa glicose. Você não vai ter diabetes, você não vai ter acúmulo de açúcar no sangue, não vai ter problemas renais, não vai ter problemas de má circulação e também vai ter uma produção excelente de energia para que você consiga fazer o seu processo de emagrecimento. Além disso, nós temos ainda no de peso a vitamina C, poderosíssima antioxidante, porque tem o poder de doar elétrons. O que um radical livre faz? Ele encosta numa membrana celular e rouba um elétron. Porque o radical livre, ele já chama radical livre porque ele não está eletricamente neutro. Ele está precisando de alguma coisa para ele deixar de ser livre, para ele ter algum tipo de peso molecular. E ele precisa de um elétron, uma carga negativa. Ele chega numa membrana celular, rouba esse elétron, desestrutura aquela célula e vai embora. E aí aquela célula desestruturada começa a morrer. Por isso que quanto mais radicais livres, mais você está envelhecendo, perdendo células novas, deixando suas células velhas. E a vitamina C faz o quê? Doa elétrons. Então, quando você faz a suplementação da vitamina C, ela chega no radical livre e fala: olha, meu filho, pare de estragar a vida das células, toque um elétron para você. Seja feliz. Ele pega o elétron dessa vitamina C e deixa de ser um radical livre e deixa de destruir o equilíbrio das suas células, tá? O equilíbrio energético das células. Toda a bicamada lipídica, ou seja, toda a membrana celular, tem uma estabilidade elétrica. Quando o radical livre encosta nela, ele desestrutura tudo isso. E você começa a oxidar, você começa a envelhecer, principalmente a pele. A pele é o que mais sofre com isso. Além disso, nós temos também a vitamina B6, sua forma ativa, que é a peridoxina, que vai atuar como cofator nessas reações enzimáticas, reações químicas, que envolvem o metabolismo da insulina, dos carboidratos, dos lipídios, para que todos eles possam ser bem absorvidos e bem queimados também pelo nosso organismo. Resumindo, o de peso faz com que a engrenagem gire. Eu paro de acumular gordura, eu produzo mais energia, eu faço lipólise da gordura que eu já tinha acumulado, eu vou otimizar a produção de insulina, melhorar os receptores insulínicos das células, prevenir diabetes, prevenir acúmulo de gorduras e também queimar a gordura que já tinha. Além de ser antioxidante pela vitamina C, antirradicais livres e melhora as coenzimas e os cofatores que fazem tudo isso acontecer. Por isso essa formulação tão completa, laranja-moro, zinco, cromo, piridoxina, vitamina C, para que tudo haja em sinergia, fazendo com que toda a engrenagem do emagrecimento possa acontecer no seu corpo. Além, claro, dos benefícios que todo mundo já sabe, via de administração sublingual, processo VNC, que é passagem direto nas células, né? Veloce nella cella, para que vocês possam fazer uso e abuso de uma tecnologia e de um produto que conhece o seu sistema fisiológico e sabe aonde atuar, sabe o que fazer num processo de emagrecimento.